Aí a moça arruma um namorado, começa a se entregar a ele aos poucos, e um belo dia, de repente, sem qualquer indício previamente percebido, ele termina com ela usando o seguinte argumento: não é com você, a questão é comigo, você é perfeita demais, eu percebo que os nossos objetivos são diferentes, e por aí vai. Um aviso importantíssimo: isso é conversa fiada, covardia, coisa sem pé nem cabeça. E você que já escutou isso de um namorado, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Ouvir que você é perfeita demais no momento de um término é no mínimo desconcertante, e a gente sabe disso. Soa como um elogio, mas tem o peso de uma rejeição. Só na verdade que a gente percebe que essa frase raramente fala sobre as qualidades do outro, e sim sobre os conflitos internos de quem a profere. Ou seja, diz muito mais sobre o cara que termina utilizando-se dessa conversa patética do que sobre você, que a escuta. A culpa e o ideal do ego, gente. Quando alguém projeta uma imagem de perfeição no parceiro, ele pode estar sentindo que não consegue corresponder a essa altura. Na psicanálise, isso se chama ideal do ego, ou seja, aquilo que gostaríamos de ser e que não somos. Se você é vista como uma mulher impecável, você também se torna um espelho que reflete constantemente, 24 horas por dia, as falhas e sujeiras internas do cara que termina. E daí o término serve para aliviar a ansiedade e a culpa do cidadão que não se sente suficiente. Só que isso é um problema dele e não seu. Há ainda um outro conceito interessante chamado angústia de castração. A perfeição da mulher para muitos homens é quase que desumana, e não raramente o sujeito usa essa perfeição da parceira como uma barreira para evitar a vulnerabilidade real. E o que seria essa tal de vulnerabilidade real? Relacionamentos profundos exigem lidar com a falta, o erro, o conflito. Isso são efeitos colaterais da vida adulta. Só que ao dizer, então, que a outra é perfeita, o cidadão interrompe o processo de conhecer a sua namorada de verdade, com seus defeitos, as suas manias, os seus hábitos e os seus valores, coisas, aliás, totalmente individuais, particulares e que não se repetem de maneira idêntica entre os seres humanos, e por isso é mais fácil romper com uma santa imaculada do que sustentar a complexidade de uma relação real. Outro aspecto que se percebe no comportamento sobre o qual estamos discutindo, a chamada sabotagem do desejo. O desejo humano, para Freud e Lacan, por exemplo, é movido pela falta, pela ausência. Nós desejamos aquilo que não temos ou o que nos desafia. Se a parceira é perfeita e antecipa todas as necessidades, ela apaga essa falta. E sem a falta, o desejo murcha. A pessoa pode estar entediada porque não há espaço para a conquista ou para o atrito saudável que mantém a chama do desejo acesa. E, por derradeiro, um outro ponto interessante: narcisismo e defesa. Essa onda de que você é perfeita demais e por isso eu estou terminando, também pode ser uma estratégia defensiva para evitar o luto. Ao colocar a companheira num pedestal de perfeição, o sujeito que termina evita encarar os motivos reais do desinteresse, que aí podem ser dolorosos ou até mesmo infantis, ancestrais, hereditários, comportamentais, traumáticos, etc. É uma forma de sair da relação como sendo coitadinho, problemático, protegendo aí a própria autoimagem de vilão que magoou a sua namorada. Em resumo, é comum que esse tipo de término deixe aquela que foi deixada em um estado de perplexidade, pois não há um erro concreto para corrigir. É importante entender que a perfeição aqui é uma construção mental de quem saiu, e não uma falha sua. Isso tudo diz respeito a ele, que não foi homem o suficiente ou maduro o suficiente para uma mulher que não se preza àquele que a deseja, mas sim àquele que a merece. Pense a respeito, foda-se o cara, busque alguém mais qualificado e jamais sinta culpa por ser tão maravilhosa.